Vamos à leitura de hoje do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, conforme o amor. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram neste concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais, por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, essa leitura nos fala das interpretações dos evangelhos, das práticas evangélicas, do entendimento evangélico, e isso é inerente à compreensão ao nosso alcance destes entendimentos. E neste entendimento há a necessidade de passar pelo crivo do coração. Ainda nos dias que correm, existe uma excessiva preocupação com, no dizer de muitos espíritas, purezas doutrinárias que não nos levam a lugar algum. O que importa, de fato, é o exercício do amor
incondicional aos nossos irmãos. Esse exercício do amor incondicional não existe sectarismos, não existe restrições quanto a crenças. Estamos caminhando para o exercício universal do amor. A oração é importante? É, mas que seja singela, simples, sem rebuscamentos, tendo o entendimento que somos todos irmãos em humanidade. Então não cabe a nós impor a quem quer que seja as nossas críticas, o nosso entendimento. Ainda precisamos ter em mente que o Evangelho, acima de tudo, é uma filosofia. Quando falamos em religião, não é o rótulo que importa, e sim a essência. Ou seja, a religiosidade significa o ligar-se ao Pai, a Deus, o absoluto. E quando citamos essa ligação, é puramente uma ligação em direção ao amor absoluto que deve reinar em nossos corações. Este é o sentido, e não criarmos dogmas, sectarismos, rótulos. Isto é uma criação humana, não é uma criação crística. E para nos desvencilharmos destas cristalizações, ainda vai um tempo considerável. E estes desligamentos devem ser pontuados pelo exercício do amor ao outro e não por dogmas, princípios falsos, vernizes. Precisamos ter o entendimento que o Espiritismo não é religião, é filosofia. A filosofia do Evangelho.
que nada mais é que o exercício do amor. Ponto. Os espíritos se ligam religiosamente ao Pai, que é amor. É este o entendimento que precisamos ter em nossos corações. O aspecto religioso diz respeito ao grau de intensidade que nos conectamos ao amor universal do absoluto Deus. É este o entendimento. E para que entremos nesta sintonia amorosa, o próximo é a ponte. E através do próximo, do fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, que venha o entendimento deste exercício universal que cabe a cada um de nós. É este o propósito de estarmos aqui numa passagem muito rápida por esta experiência na 3D, neste orbe no qual nos encontramos. Que Deus seja louvado em nossos corações. Tenhamos a mente aberta. Tenhamos a meta do exercício do amor universal como propósito de nossas vidas, que são eternas. E esta eternidade cabe a nós uma construção de paz, de luz e amor a partir de nossos corações, a partir da nossa essência, que é divina em si mesma. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado. Uma semana próspera, pacífica e construtiva para cada um de nós. Que assim seja.